entram em campo. Os craques mais irreverentes do rádio brasileiro. Alexandre Araújo. Show. Alex Calheiro. Tá com medinho, tá? Lopes Maravilha. Olha o mal! Tavares. Já é. E Tony Platão. Muito grato, mas não há necessidade. Os adversários estão de cabelo em pé. O time é assombroso e mete medo em qualquer um. É mesmo? O Pop Bola está no ar, na Rádio Globo. Diante deste quadro que o Vasco se encontra momentaneamente, o 10º lugar vai ser a pior colocação do Vasco no Campeonato Brasileiro. Eu não aguento mais. Pode escrever aí. Essa foi demais. Desesperar jamais. O Vasco tem que cumprir tabela, Tem que cumprir tabela. Porque já está rebaixado, tem que cumprir tabela. Não, que não vai ser rebaixado. Vai encarar o Inferno Verde. Mas vai lá, então, Inferno Verde, não sei o que e tal, não tem medo de Inferno Verde nenhum, até porque o Inferno não é verde, é vermelho. Green Hell. Sei não, viu? Começou o jogo, pai, vai ficar todo mundo 0x0, 0x0. Gol do Figueirense. 0x0, não, 0x0. A gente tá vivendo um replay, é isso? Já aconteceu, um déjà vu. Isso vai acontecer. Isso aí já aconteceu e a gente... 30 minutos. Fala muita besteira, né? Aí, gol do Fluminense. Aí o Vasco tira o Bruno Galo, bota o Rafael Silva. Meu irmão, aí, cara, aí ninguém segura. Aí, Jesus. Fluminense empata. Aí o Vasco fica tenso. Gol do Avaí, Calheiros. Aí o Vasco faz 1x0, fica... Não, Avaí impossível. Avaí impossível ganhar do Corinthians, fazer gol no Corinthians. Vamos imaginar que o Vasco caia. O que você vai fazer, hein, Calheiros? Se o Vasco cair, eu tiro a barba. Se o Vasco não cair, eu não tiro a barba. Você garante que eu não vou raspar a barba? Não pode cortar. Pode cortar. Vamos a fazer todo o que esteja a nosso alcance para que não possa. Então tá bom, valeu, filho. Boa sorte lá. Há cerca de 30 mil anos, o homem passou a remover os pelos da fuça com lascas de pedra. Com o passar do tempo, a barba ganhou vários significados. No Egito Antigo, por exemplo, quanto mais riqueza o sujeito possuía, mais barbudo ele ficava. Alguns tinham tanta barba que trançavam os longos fios em torno da careca. Mas foi na Roma Antiga que tudo mudou. Surgiram o creme de barbear e as barbearias. A partir daí, o matagal facial virou moda. Na Grécia, o chumaço identificava os filósofos. No Oriente, o respeito. O respeito voltou. Ponto. O respeito voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou. Ponto. O torcedor do Vasco pode tirar da cabeça essa história de fantasma de rebaixamento. Eu tenho absoluta convicção, certeza de que o Vasco não será rebaixado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu acho que a gente vai ter uma mudança radical em termos de resultados e o torcedor do Vasco vai acabar sendo surpreendido. Atenção, passageiros, para o voo 171 Siberian Airlines, Rio Vladivostok Omsk. Embarque imediato. Attention passengers, flight 171 Siberian Airlines, from Rio to Vladivostok Omsk. Now boarding. И когда весь мир в твои 20 лет знает тебя в лицо. S7 Airlines. Когда весь мир знает в лицо. Vamos cair. Não dá pra escapar, baby. Vamos cair. Não adianta contratar, nem trazendo o Messi. Eliminado. Vamos cair. Você tá convicto que o Vasco não vai cair, hein? Mas eu tenho certeza pela história do Vasco da Gama. Tem tradição. Acho que o Vasco tem tradição em jogar a segunda divisão nos últimos anos? Não tem tradição. Se for um acidente percurso, seria a terceira vez, né? Terceira vez, em pouco tempo, né, Calheiros? Isso é realmente, de fato, é muito ruim, mas... Você mexe na barba porque você tá nervoso? Você acha que vai perder a barba porque o Vasco vai ser rebaixado? Se o Vasco cair, eu tiro a barba. Se o Vasco não cair, eu não tiro a barba. Tem muito
pelo menos cai de pé, cai com honra, cai sentado, depende de onde você vai cair sentado do lado. Né? Mas não vai cair não, vai cair não, vai cair não. Cai, balão, cai, balão, aqui na minha mão. Não Caiu, Calheiros! Segunda divisão! Segunda divisão! De novo! Segunda divisão! De novo! Lamentável, hein, Calheiros? Boa tarde, começando o Pop Bola aqui na Rádio Globo. O Vasco mais uma vez rebaixado. Nesse momento, o Eurico Miranda, presidente do Vasco, dando uma entrevista coletiva. O Marcos Vasconcelos entra daqui a pouquinho com mais informações. Eurico tava dando porrada no Dinamite, jogando a culpa pra cima dele. Que vergonha, hein, Calheiros? De novo. Olha aqui, eu tenho algumas coisas a dizer. O campeonato terminou. Não acabou ainda? Acabou. Começa agora o campeonato. Olha só, quando ele tem uma coisa, vai ser o programa inteiro. Algumas, é melhor a gente ir pra casa. Você vai falar mal do Eurico Miranda, o presidente do Vasco? Vou falar mal dele. O culpado é o Dinamite, como ele disse. A culpa é dos dois, o Roberto, o Eurico, toda a raça que tá lá. Mas aqui, ó, o campeonato acabou da mesma maneira que começou. O Vasco foi roubado o tempo todo, ontem novamente roubado. O Flamengo, que não tem pra quem torcer, não tem time. De quê, e fica tendo eu sou o melhor do Rio, você lava sua boca. Fala do Vasco, você também do Vasco. Eu sou o melhor do Rio. Fala do Vasco. Calheiros, quem foi rebaixado foi o Vasco da Gama. Eu sou o melhor do Rio, rapaz. Eu, hein? Você lave sua boca, rapaz. Pra falar do Flamengo, rapaz. Calheiros, lave sua boca, imunda, fétida. Deixa eu ouvir as desculpas esfarrapadas do presidente do Vasco. Chega até São Januário, Marcos Vasconcelos, está acompanhando. Do Rio, rapaz. Daqui a pouquinho, Marquinho, daqui a pouco a gente chama ele pra ouvir as desculpas esfarrapadas de Eurico Miranda. Assim como as suas também. Tem que meter o pau na diretoria, o Calheiros. Foi culpa da arbitragem, como tá dizendo o Eurico. Tem que meter o pau na diretoria mesmo, porque agora o campeonato acabou, a diretoria prometeu. Você é um frouxo, Calheiros. E o teu time tá na segunda divisão de novo. Tem nada de frouxo, não. Apenas torço pro meu time enquanto está disputando. O Brasil tá em crise também, o pacote do lado Premier vai ser mais barato pra você. Vai ser bom, vai ser bom. O presidente tem que ser afastado. Pede licença, Eurico. Pede licença. Ele vai pedir licença, daqui a pouco ele anuncia. Vai ele e a turma toda dele. Vamos pro quinto. Calheiros, deixa eu lá pra São Januário. Vamos lá de mimimi, Marcos Vasconcelos. Continua falando aqui o presidente Eurico Miranda. Como que pela necessidade. Eu tinha e tenho a obrigação de levantar a autoestima para essa instituição. Todos ouviram e gostam de falar sobre isso, que eu afirmava que comigo o Vasco não cai. É evidentemente que isso é evidente que você traz uma responsabilidade para você, mas levanta a autoestima. Da forma como eu encontrei o Vasco precisava disso. Precisava que eu colocasse o Vasco, não é no terreno esportivo apenas, é colocar o Vasco no lugar dele, no contexto nacional, ele ser considerado como uma instituição que tem que participar do processo decisório. Não tem que ser uma instituição que fique no plano secundário. E eu reafirmo que com todas as dificuldades que nós encontramos, o Vasco está no contexto nacional, tem que ser ouvido. Aqueles que participam do processo decisório têm que saber da importância dessa instituição, da grandeza dessa instituição. E eu acho que, eu vou repetir,
até estou me tornando um pouco repetitivo. Daqui a pouquinho então a gente volta a São Januário com mais informações com o Marcos Vasconcelos. Vamos aos destaques então no programa de hoje? Segunda hoje, meus pêsames pro Vasco, rebaixado mais uma vez, Calheiros, que vergonha. Quais são as suas desculpas, né, Calheiros? Vergonha, time é sem vergonha. Que não paga a série B. Vergonha. O Vasco é uma vergonha. Ô, Calheiros, vamos lá. Uma coisa pra você, Calheiros, vamos lá, Calheiros. Vai cair primeiro lugar. A barba vai pro espaço. Quero saber se o Eurico vai pra Sibéria também. Quero saber se vai ter virada de mesa primeiro. Virada de mesa. Quero saber cadê o barbeiro. Isso que eu quero. Clube irregular. E se tem clube irregular, é uma mesa. Quero saber cadê o barbeiro. O Vasco deve ficar entre quarto e décimo lugar. Libertadores. Primeiro vamos brigar pela Libertadores. Campeão, acho que não seremos. O rapaz me mandou hoje um áudio dizendo que o Vasco ia ser campeão. Tinha um áudio do Calheiros no início do ano dizendo que o Vasco ia ser campeão. Eu fiquei com pena de botar na abertura. Ele falou o seguinte, a verdade, vamos ser sinceros, não vamos enrolar. No início do ano ele falou, o Vasco ficará entre os 4. Eu botei aqui na abertura. Entre os 4 últimos. Parabéns, Calheiros. Vai ser o visionário. Você falou, o Vasco ficará entre os 4, eu garanto. Garantiu. Você é o visionário, Calheiros. Parabéns, hein? Uma conspiração contra o Vasco da Gama em primeiro lugar. Até a Globo conspirou, na verdade. A Globo, por exemplo, quando o Flamengo tava mal, a Globo passava a sair de baixo. Agora, esse ano passou o quê? Exatamente, olha aqui. Qual foi a série que passou domingo à noite? Ô, Calheiros, vamos falar sério. Vamos falar sério. Tá na hora, Calheiros. Tá na hora, Calheiros. Isso é a Globo, que você se revoltar contra o Vasco. Dê uma licença médica pra esse senhor. Mas ele não vai sair não, eu tive informações. É porque acabei de ter informações. Esse senhor é retrógrado. É um senhor com a administração arcaica. Retrógrado. Arcaico. Diante deste quadro que o Vasco se encontra momentaneamente, o décimo lugar vai ser a pior colocação do Vasco. Falando aí, ia ficar entre 4 e 10. Essa foi demais. Você é um lunático, cara. Ficou enganando aqui o torcedor vascaíno. Arcaico, administração. Não enganou muita gente, não. Por exemplo, a Aline sabia o tempo todo, desde o final do primeiro turno, que o Vasco já caiu. Alguns vascaínos são sensatos. É lógico. Alguns. Você deveria meter o pau nesse time fraquíssimo, nessa diretoria incompetente, que levou o Vasco mais uma vez à segunda divisão. Devia ter vergonha. Esse time agora, que foi contratado às pressas, no final do meio do segundo turno pra cá, pro fim, esse time honrou a camisa do Vasco. O Vasco caiu. Mas quem honrou não foi o time que ganhou o Campeonato Carioca? Não, aquele time... Meu Deus do céu! Você tem que se explicar! Se explique! Pelo amor de Deus! O timaço não era o que ganhou o Carioca? Eu quero ver, meu Deus! O que os senhores estão falando? Que esse time do Flamengo... O timaço não era o Carioca que ganhou o Carioca? É o destaque. Ele deveria criticar o time. Mas vamos sacanear agora. Eu quero o destaque agora do Fluminense, que fez sua parte, perdeu o Figueirense. Tony Platão. Parabéns. Tony tremendão. O Tony tá parecendo aquele Drácula antigo lá. Drácula antigo? É a barba. Boa tarde. Boris Karloff. Aquele Boris Karloff. Eita. Alô? O Fluminense jogou muito ontem. Não, o Fluminense tentou, mas não quero fazer. O Fluminense não tinha nada mais a fazer. Quero parabenizar meus meninos lá, o Casal 200. O timinho sub-7 do Fluminense Salão, campeão carioca ontem. Mais um título pra esse time, ganhou do Vasco na final de 11-0. 11-0, né? Ganhou a final do Vasco ontem de 11-0. Vasco rebaixado também no 11-0, Não, chegou a final. Mas quem ganhou do Vasco? A vergonha do Rio, a vergonha do Rio, Vasco, Dori Lapela. Peraí, Calheiros, você foi rebaixado, Calheiros. Você não fala mais agora esse ano, Tem bons amigos vascaínos. E o Vasco, Tony Platão? Mas a verdade é que as pessoas estão, os vascaínos reclamando muito. Nego comemorando. Cara, comemorar a derrota de uma figura feito Eurico Miranda, que representa todo o atraso do Brasil, não só do futebol, é uma comemoração nacional mesmo, né?
Durante quando o Vasco parecia que tava... Alguns vascaínos iam falar, eu torço mesmo pro Eurico se ferrar, que é bom que acabe esse cara de vez. Depois, quando o Vasco se animou, eles mostraram as verdadeiras carinhas deles. Não né? são vascaínos. Apareceram, para ali, para lá. Não, jamais agora vai. torceria contra o Mas Vasco. a verdade é que a derrota do Eurico Miranda, e até ele tava aqui falando, tá dizendo, é impressionante. Aí, pegou o Vasco com terra arrasada. Não, mas quem tem a idade que a gente já tem, viu esse cara... Esse cara era uma verborragia, um poder de discurso. Não, continua, mesmo mal, ele continua. Ele agora fala lento, demora, pausa, repete vai pra Sicário, vê se ele vai pra Sibéria. A minha palavra. É porque a gente... Olha, acabou de falar ali, acho que eu já estou me repetindo. Esse cara era uma metralhadora, ele tá se repetindo. Olha lá, abre aspas pro triste, é o tempo, né? O tempo é um Vasco canalha. foi vítima do seu ex-jogador. Como se ele não tivesse culpa de nada. Olha só, vergonha. Quem defende ele é pior ainda, cara. Todos os nossos amigos vascaínos, falecidos aqui da mesa... todos falam, o Roberto, eu falava, as pessoas se esquecem que o Roberto foi vereador no Rio de Janeiro e foi o cara que na Câmara do... Câmara, né? Câmara de foto, né? Na Câmara dos Vereadores, vetou a CPI do futebol na FERJ, na época de Eurico Miranda e Caixa d'Água. Quem vetou isso foi o Roberto. Então quem acredita que os dois são inimigos, vocês são muito inocentes, rapaz. Essa gente que governa o Brasil todo, futebol, tudo, é tudo farinha do mesmo saco. Olha só, Calheiros, eu quero a galera hoje mandando o zap, sacaneando o Vasco da Gama. Pela terceira, vamos sacanear, isso aqui é um programa irreverente. Isso aqui é um programa irreverente. Isso aqui é um programa irreverente. Vamos sacanear o Vasco da Gama, que foi para a segunda divisão. Eu nunca apoiei, eu apoio o Vasco da Gama. Vamos agora. Calheiros, por favor. Calheiros, por favor. Vamos agora ao destaque do Flamengo. É tri, Tavares. É tri, hein? Flamengo! Muito boa tarde, a maior e melhor torcida do mundo. Que isso? A torcida do Mengão, campeã absoluta da audiência aqui no Pop Bola da Boa. Excelente. Rádio Globo sensacional, rapaz. Só nos dá alegria esse time do Vasco, né, rapaz? Só nos deixa fazer o quê? É o que o Tony falou aqui. Tu imagina se o Vasco consegue sair dessa campanha vergonhosa que ele teve durante esse campeonato. É o saldo negativo mais espetacular de todos os tempos. Todos os times carioca. Ninguém teve uma campanha tão ridícula assim. Então, agora tu imagina se ele consegue sair, o que esse cara ia estar falando hoje, Eurico Miranda? A onda que ele ia estar tirando hoje. Aí tu imagina, ele do jeito que tá, ele não é humilde, tá botando a culpa nos outros. Tu imagina se ele consegue tirar o Vasco dessa merda que o Vasco teve o ano inteiro. Eu, como o melhor time do classificado do Campeonato Brasileiro, grande coisa. Essa boca, eu como o melhor time classificado do Campeonato Brasileiro, inclusive. Não é vergonha nenhuma. Vergonha é cair 3 vezes. Isso é muito pior. Vergonha é cair 4 vezes, igual o seu time caiu em 8 anos. Seu time caiu 4 vezes. Seu time não caiu nenhuma vez. 4 vezes. 4 vezes. Seu time também tu não pode falar, não, porque teu time é outra vergonha também. Teu time, o outro também já caiu 2 vezes. Ontem foi o Vasco da Gama. Tanto que o meu time é vergonha, o teu time é que é vergonha. 2 pernas aí, Eu tirando onda. Eu como o melhor time do Rio de Janeiro. É um lixo esse futebol. Geralmente você escolhe um time, segundo time, né? Você escolhe, tem a segunda escola de samba, geralmente a pessoa torce pela Portela e torce pela Ilha. A Ilha tem muito isso, né? Muita gente simpatiza com a Ilha do Governador. O resto é me escolher o Vasco como segundo time, né? O segundo time, a gente escolhe um time, você torce por um time bom e o outro também é aquele caidinho, né? Que não ganha nada, não ganha absolutamente nada, cara. A gente escolhe o Vasco como segundo time. Olha só, Lopes Maravilha teve a troca, a passagem do bastão, o Botafogo subindo, o Vasco descendo mais uma vez. Vamos juntos embalados na emoção, maravilha. Muito boa tarde, a gloriosa torcida Botafogo é sempre ligada nesse fenômeno de audiência. Tá aqui, ó. Tô passando aqui pro manual. Entrega no manual. Rito de entrega, Rito de passagem. Rito de passagem. Trilha para entrega de... Boa sorte. Está aqui o manual. Eles conhecem o manual de Copa. Não conhece não, porque foi muito quase não sobe da última vez. O Fluminense, que estou te mandando aí o manual, aí mostra bem como se contrata, como se joga, como se é campeão e como se sobe dignamente. O campeonato da Série B é muito complicado, você tem que ter muita vontade, muito futebol surpreendente e ter muita técnica, habilidade, coisa e tal, essas coisas todas. Então tá aí o manual, tá tudo explicadinho. Muito obrigado pelas palmas, Alexandre Araújo.
tem todos os caminhos, assim, os atalhos, a companhia de ônibus. Viação, melhor viação. Melhor viação. Hotéis, tem melhor restaurante beira da estrada. Aquele melhor pastel, churrasquinho. Tá tudo pra isso aí. E vá pro inferno, essa vai ser. Agora eu queria dizer, o Tony falou a verdade. O Vasco é uma vergonha, o Vasco é uma piada. É triste pro futebol do Rio, 8 anos, 3 vezes. Mas pelo Eurico, não, pelo Eurico eu quero que o Eurico se dane mesmo, se lasque todo. Ele merece, ele é um retrato mesmo do que é o futebol do Rio de Janeiro hoje. Aliás, ele tá falando do Roberto, que foi péssimo, mas tudo começou com ele, né? Porque na verdade, o Vasco quando caiu, o Roberto era o presidente, mas caindo já com ele. Aí o Roberto já assumiu. no final. E agora ele caiu também, junto com o Roberto, então que vão pro inferno todos vocês. E o Tony falou é verdade. É o retrato do futebol do Rio de Janeiro. É o retrato do futebol do Rio de Janeiro, que tá uma draga. O Macaé caiu, Tavares tá comemorando 12º. Nossa, o 12º. Eu estou dizendo apenas. E aí os o que acontece? A federação é culpada pra caramba com isso tudo que tá acontecendo, porque a federação. E aliado ao Vasco. Ano que vem, pois é. Ano que vem, aliado sim. O Botafogo também mentir, Calheiros. Atenção, Botafogo, casca fora, meu irmão. A federação, vai morrer abraçado. A tal da Olimpíada vai ser ano que vem aqui no Rio de Janeiro, a gente não vai ter estádio pra jogar e isso já se sabe, tem uns 8 anos mais ou menos e até agora não decidiram onde é que os clubes vão jogar aqui no Rio de Janeiro. Preferem ficar naquele negócio, ele xingou a minha mãe, ele não quer jogar. Eu quero sentar do lado direito. Eu quero sentar do lado direito e enquanto isso o futebol tá aí. O Tavares comemorando 12º lugar. O Vasco caindo pela terceira vez em 8 anos e o Botafogo subindo agora da segunda divisão. Parabéns aos envolvidos aí. A gente bota na conta, o Macaé caiu pra terceira, o Madureira tá na terceira, caiu pra quarta divisão. Agora, chupa, seu Zé Ruela. Vamos pro break. Passa a bola. Seu maluco, débil mental. Cadê o Barbeiro? Caiu, seu trouxa. Jamais falarão do Vasco da Gama Cadê aqui na minha presença. Vamos para o break e o Vasco pra segunda, a gente já volta. Diante deste quadro que o Vasco se encontra momentaneamente, o 10º lugar vai ser a pior colocação do Vasco no campeonato. Eu não aguento mais. Pode escrever aí. Essa foi demais. Na Rádio Globo, Pop Bola. Rádio Globo. Os temas mais importantes do seu clube estão diariamente no Globo Esportivo. Os grandes clubes do Rio em primeiro lugar e você não perde nada porque os trepidantes estão na jogada. Globo Esportivo tem informação e muita opinião. Os melhores comentaristas do futebol, Heraldo Leite, Rafael Marques e Del Aranha. De segunda a sexta, ouça o Globo Esportivo, de 5 da tarde às 7 da noite. Globo Esportivo, oferecimento Neoquímica. Neoquímica, o remédio da família brasileira. Mãe, tô indo dar um rolê de bicicleta. Tá bom, mas não esquece o capacete de andar na ciclovia, sinalizar suas manobras, prestar atenção às saídas de garagem e, claro, obedecer às regras de trânsito. O Detran quer que todo ciclista chegue ao seu destino com segurança. Respeite carros e pedestres. Andar de bicicleta é legal, andar da maneira certa é melhor ainda. Detran e você, Governo do Rio. Filho, não esquece também o casaquinho. Se o metrô parou com maracujá, no estresse não domina. Se subiu a gasolina, se o salário acabou, com maracujá no estresse não domina. Se seu filho não estudou, se o celular quebrou, com maracujá no estresse não domina. Você enfrente a pressão com mais tranquilidade. Com maracujá, o estresse não domina você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. A vida é assim. Os filhos crescem, casam, se mudam e dá aquela saudade. Ainda bem que chegou o Natal. A família toda juntinha, reunida em volta da mesa, como antigamente. Ah, eles estão chegando. Vai lá dar um beijinho na sua avó. Oi, mamãe. Feliz Natal. Feliz Natal, mãezinha. Esse é o meu melhor presente. Ave Chef rica. Tem gostinho de família reunida. Pop Bola na Rádio Globo. Ninguém sabe contar as histórias engraçadas do futebol como a gente. Rádio Globo.
Muito bem, estamos de volta. Hoje num dia triste pra torcida vascaína. Aliás, foi ontem. Olha que não é triste, Calheiros, é legal. Vocês estão acostumados a jogar a segunda divisão, né? Tô acostumado, é normal mesmo. Isso aí não condiz com a história do Vasco da Gama. Olha aqui, boas notícias pra você, Calheiros. Peraí. Condiz sim. Lógico que condiz. 3 vezes em 8 anos. Condiz. O Calheiros foi tricampeão em 8 anos. Já incorporou. Incompetentes. Já incorporou. Eu vou ser muito sincero, acho que nem necessitaria o Lopes passar esse manual pra ele, porque ele já sabe de cor. Já tem uma cópia. Não tem isso, não. Calheiros, vamos ser um pouco realista nesse momento, né? O Eurico disse que não vai se afastar, disse que o Jorginho e o Zinho vão permanecer. Olha aqui. Passa o rir, pô. Olha aqui. Ele vai ficar no cargo. Este momento é um momento de reflexão. Série B no Carioca, o que vocês acham? Não, isso aí é coisa do Flamengo, que foi rebaixado lá atrás. Você tá maluco? E não pagou. A história diz isso. A história diz isso. Mas eu não vou falar do Flamengo, não, porque o Flamengo não tem time. Vai falar mal do Vasco alguma vez no ano, esse time horroroso que foi rebaixado? Vou falar o seguinte, olha aqui. Esse catado aí que montaram aí, que tá babando o ovo do Jorginho. Não tô babando, ninguém tá babando o ovo de ninguém. O Jorginho fez um excelente trabalho no momento que chegou no clube. A verdade é a seguinte, eu aqui nunca defendi Eurico Miranda ou Roberto. Defendeu sim. Seja homem. Não, senhor. Seja macho. Não pega o gravação antiga e solta aí de novo. Seja homem. O Vasco da Gama. E não mais, faz igual o seu time, não engana todo mundo, não. Há uma diferença entre a gestão jamais expulsaria ele da minha cama. Você falou assim. Você falou que ele estava fazendo uma ótima... Os nossos ouvintes têm memória. Tanto que hoje, sem essa abertura, eu montei graças a alguns ouvintes que mandaram áudios antigos aí. Então o Davidson tá dizendo aqui, o Calheiros, quando o Vasco é campeão, dizia que o respeito voltou, comprando esse discurso patético do Eurico. Agora critica. Agora hoje Calheiros voltou pra segunda divisão. Eu vi muitas críticas assim, Eurico falando, Eurico tem que entender que o futebol brasileiro mudou, o Parará mudou, ele não manda feito mandava anos atrás. Eu discordo absolutamente disso, eu acho que continua a mesma tramóia, a mesma porcaria tudo, agora o poder mudou de mão. Exatamente. O poder mudou de mão. Agora o futebol brasileiro mudou. Com o Ricardo Teixeira processado, Del Nero renunciado. Marinho preso, falar que o futebol brasileiro mudou nesses anos, não. O poder mudou de mão. Concordo com você. Agora o que eu tenho a dizer... Ele vai pra Sibéria ou não, Eurico tem poder aqui nessa festa. Esse negócio da Sibéria também, coitado do Eurico. Você vê que ele tá com dificuldade de falar. As pessoas entendem errado. O que ele quis dizer foi... Eu vou pra Praça Sibérios. Não é nada disso. Pra Sibérios. E as pessoas entenderam Sibérios. Isso aí é bravata. Isso aí é pra promover campeonato, que ele faz isso muito bem. Agora, faz isso muito bem, enche clássico, essa coisa. Só que o futebol mudou. Agora, o que acontece é o seguinte, eu nunca vim aqui defender o senhor Eurico Miranda, o Roberto Dinamite, nem nada disso. Calheiros, segura. 4h30, Capivara deu cria, me deu um minuto. Então segue. Acontece o seguinte, nunca defendi ninguém aqui. Defendo o Vasco da Gama. O Vasco da Gama não é o Eurico Miranda, não é Roberto Dinamite. Graças a Deus, o Vasco da Gama é a sua torcida, que é o maior patrimônio que o clube tem. Acabou o campeonato. Campeonato Carioca, você disse que era o melhor, perdeu as 3 primeiras rodadas. Não, acho que ganhar não vai dar. Ficaremos ali entre os 4. Que fui enganado. Aí perdeu as 10 próximas rodadas. Você foi ludibriado, Calheiros? Eu assumo que foi enganado. E o Dé, também ontem aqui, que eu estive aqui no Enquanto a Bola Não Rola com o Heraldo Leite, o Dé também foi enganado. Fomos todos enganados. Todos enganados. E o Vasco, o primeiro problema foi um erro de avaliação. Houve um erro de avaliação. O Vasco sem comando no futebol. Ninguém sabe quem é que manda lá, se é você falava o contrário, que você tirou essa conclusão onde ontem? Táxi, porque você é o outro, todo mundo. O Anjão, ninguém sabe quem é. Ninguém sabe. É o primeiro erro, primeira falha. Essa conclusão você tirou quando? Ontem? Íngua, aquele miserável daquele Celso Rotti. Não sei pra quê. Foi o segundo grande erro. Celso Rotti saiu de quase um ano, porra. Você defendeu o Celso Rotti? Defendi ninguém. Celso Rotti horroroso. Celso Rotti saiu tem 6 meses de lá. 6 meses. O Jorginho chegou. Quando o Jorginho chegou, as coisas mudaram. Mas infelizmente. Calheiros, segura. Respira. Daqui a pouco eu quero saber quando é que você vai tirar essa barba nojenta aí. Me dá um minuto. Ei,
Você tem um minuto? Rio em 1 minuto. Trânsito lento ao longo do túnel Zuzu Ângel, sentido Lagoa. Os reflexos atingem a autoestrada Lagoa Barra nas imediações do Fashion Mall. Retenções na Avenida das Américas, sentido Recreio, devido a um acidente com 2 carros na pista central, à altura do Village Mall. A SEDAI vai interromper amanhã a operação do sistema Imunana Laranjal devido a obras. Os serviços começam às 5 da manhã desta terça e devem terminar às 5 da manhã de quarta-feira. Moradores de Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e da ilha de Paquetá devem economizar água. O corpo de um homem foi resgatado por bombeiros na Baía de Sepetiba, em Mangaratiba. A vítima pode ser um dos 5 desaparecidos do naufrágio de uma embarcação no fim de novembro, em Angra dos Reis. A embarcação naufragou com 13 pessoas a bordo. Na ocasião, 8 passageiros foram resgatados. Tarde de céu encoberto no Rio, neste momento na Central do Brasil, 24 graus. Rio em 1 minuto, a notícia perto de você. Rádio Globo, informação que facilita a sua vida. No Japão tem futebol, mas não é igual ao nosso. No Japão tem samba, mas não é igual ao nosso. No Japão tem bossa nova e também não é igual à nossa. No Japão tem milhões de pessoas chegando mais cedo em casa. Aí. Nisso, o Japão consegue ser igualzinho ao Rio de Janeiro. O sistema BRT usado no Rio é o mesmo usado em mais de 160 cidades pelo mundo. Rapidez, mais mobilidade urbana e 74% de aprovação dos usuários. Sistema BRT. Bom para a cidade, um bem para o cidadão. O fim de ano tá chegando e o Inter já tá cheio de presentão. É a promoção Presentão de Fim de Ano Inter. Tem refrigerador, fogão, lavador e muito mais para você concorrer. A cada R$50 em compras você ganha um cupom. É só encher o carrinho, juntar muitos cupons e cruzar os dedos. Não vai perder, né? Consulte condições de participação do regulamento nas lojas Inter, no site supermercadosinter.com.br e na radioglobo.com.br. Participação de 11 de novembro a 31 de dezembro de 2015. Promoção autorizada pela Caixa. Promoção Pop Bola na Rádio Globo. Pop Bola na Rádio Globo. Olha só, sexta-feira vamos sortear 2 camisas do Real Madrid, hein? Time do craque português Cristiano Ronaldo. Bacana, hein? Pra participar é só mandar um áudio cantando uma música portuguesa pra acalmar os vascaínos. Real Madrid não foi aquele time que eliminou o Vasco aqui, ganhou o Campeonato Mundial. Foi esse mesmo. É verdade, foi mesmo. Então cante uma música portuguesa pra faturar a camisa do Real Madrid e animar os amigos vascaínos, estão deprimidos. Olha aqui, foi legal. O Márcio, se um rebaixamento mancha a história de um clube, vamos lá cantar. Hoje o Vasco seria um dálmata. Um abraço, bilheteiro Márcio. É aquele que se arruma o ingresso. Aquele miserável, vou explodir lá. O Leonardo Coelho, avisa pro barba de latrina aí lunático que o único certo no Vasco foi o Dagoberto, que já sabia. Aí, ó. E é verdade, o Dagoberto se pirulitou. Outro picareta aquele também. outro centroavante também. Gilberto saiu. Gilberto foi o Celso Roth que mandou ele embora, aquele imbecil daquele Celso Roth. E o Adilcemar de Souza. E o respeito, hein? Perdeu até isso, torcedor não cumpre promessa, presidente que não cumpre a palavra. Esse time merece respeito? Não é que não merece respeito, a palavra e sua boca pra falar. Você vai cortar a barba. Eu vou cortar. Você não vai enganar a nossa audiência. Não, porque eu tenho palavra, eu tenho esse negócio. Olha na câmera ali. Sou um cara de palavra. Agora, eu quero saber se realmente o Vasco vai cair, porque tem aí, circulam alguns boatos, algumas histórias, que tem jogador irregular, jogador dopado, jogador drogado, tem um monte de coisa aí. Tem que apurar. Tem que apurar. O Bruno Guedes aqui, hoje faz 7 anos que o Vasco caiu pela primeira vez. O tempo voa, hein? Parece que foi ontem. É verdade. Agora, Bruno Guedes. Agora persegue o Lopes, não. Então qualquer homem, qualquer ser humano na sua vida, alguma vez na vida foi enganado. Homem ou ser humano, você nunca foi enganado? O senhor nunca foi enganado, seu Tony Platão? Sou enganado diariamente. Então pronto, eu fui enganado também. Eu me engano comigo mesmo. Foi enganada. Eu minto pra mim. Exatamente. O senhor não pode enganar a torcida. Eu fiquei aqui o ano inteiro falando que o time do Flamengo... Aqui, ó, ele corrige. Mentira sua. Você falava em G4 como se estivesse escovando o dente. A hora que ganhamos 6 seguidas. Olha aqui, ó, as promessas que enganado. Inclusive estávamos no G4. Essas 6 rodadas te enganaram. Promessas que não são G4. Você foi enganado. Coletiva do Eurico aqui, ó. Sobre morar na Sibéria. Lógico que não, pô. Hoje é Vasco, aqui, ó.
Fui morar na Sibéria, o Eurico disse o seguinte: morar na Sibéria disse que se caísse iria morar lá pra ficar longe. Se não fossem as razões que levaram a isso, se eu não tivesse a minha justificativa pessoal, não ficaria aqui nem mais um minuto, nem precisava ir para a Sibéria. Tem gente que ficou triste porque queria me acompanhar. Então ele não vai cumprir a promessa, ele não vai para a Sibéria. Além de tudo, é mal pagador. É mal pagador, porque eu vou cumprir. Eu vou cumprir. Repito, o Eurico não é o Vasco. Tem que acabar com esse negócio. Ele disse: olha aqui, eu sou o Vasco da Gama. Olha aqui, tem que acabar com esse negócio, porque eu tenho aqui nos meus grupos de Zap, inclusive. Porque o Eurico não é o Vasco da Gama. A torcida do Vasco da Gama tem que ser social e o fazer valer o seu voto. É exatamente isso. É o voto. Não é negócio de truculência. Truculência não se paga com truculência. Que voto? O cara compra voto de morto, compra voto, cacete, porque o Roberto já teve lá e foi assim. Então você tá defendendo então o Eurico de novo, tá jogando a culpa no Roberto. Não estou defendendo. Tô falando que o Roberto esteve lá, se candidatou, foi eleito e não tinha Eurico, não tinha ninguém. O Eurico caiu pro Roberto. Só que o Roberto conseguiu ser pior do que o Eurico. Então o que eu digo é o seguinte: o Roberto foi pior que o Eurico? Foi pior do que o Eurico. Foi pior do que o Eurico? Ressuscitou o Eurico Miranda. O Roberto ressuscitou o Eurico Miranda. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Essa coisa quem ressuscitou o Eurico Miranda foram os eleitores sócios do Vasco de Regatas. Vasco da Gama. Falta de uma oposição séria. Mas só tinha o Eurico de candidato? Pois é, mas é o que era o candidato único? Que oposição? Então, quem botou ele foram os sócios. Que oposição? Então os vascaínos. Você não passa o fim de semana preso lá no calabouço? Não passo. Eu vou lá jogar um futebol. Olha aqui o Wellington. Araújo, chega de cortina de fumaça. Vamos à navalha logo. Alguém trouxe a porcaria da navalha? O Geraldo Magela tá com uma agenda meio complexa. Vocês perderam, você falou. Essa semana não vai poder. Quarta-feira, talvez. Não ouviram o que ele falou. Não vou ouvir o que ele vai falar. Você tá falando mentira. Quem enganou o torcedor. Acabou de falar, você não fica preso no calabouço. Você falou, não, eu vou lá jogar futebol e ter relação com meus amigos. Relações de amizade. Eu vou sair daqui do lado dele, eu não vou ficar mais aqui, não. Relações de amizade com meus amigos. Isso é doença, né? Relações de amizade com meus amigos. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: vocês não tiveram competência pra vencer o jogo ontem. O Vasco foi roubado, mais uma vez roubado. E se ganhasse o jogo, ia ser rebaixado. Já tinha sido roubado. Eu não vou nem falar desse campeonato. Se ganhasse o jogo, ia ser rebaixado. Vou nem falar especificamente desse campeonato, que o outro foi uma vergonha. Foi uma vergonha. Vasco da Gama, o nome. Por causa do seu Eurico Miranda. Essa é verdade. Aqui. Clube sem Deixa eu te falar outra coisa. Nem que estavam falando aí que o Figueirense tinha jogador irregular e tal, não sei o quê. Eles desistiram porque o Havaí tá na frente. Não, mas tem nem se tiver, o Vasco sobe. Não, eles estão inventando já que o Inter vai cair. Não estou inventando nada. O Havaí vai cair. Não estou inventando nada. O Vasco caiu 2 vezes. Você não tatua esse manual da Série B na bunda. Uma, 2, 3. O Vasco caiu 2 vezes. E jogou a segunda divisão, não teve virada de mesa. Só uma coisa. Ok? Agora tem que fazer esses caras falaram aí que o Eurico tirou o Fluminense. Eu ouço há anos essa mentira que se repete. O Eurico tirou o Fluminense da segunda divisão. Bota a musiquinha do Fantástico também, sacanagem. Até o Fantástico sacaneou ontem. Bota aí a musiquinha. Quero ver se é verdade isso. Até o Roberto Leal sacaneando, cara. Roberto Leal sacaneando. Não, aquilo tava gravado fazia tempo. Lógico que tava. Você foi ao vivo aquilo? Bota aí. Ridícula, rapaz. Ridículo. É muito humilhação. É muita humilhação. A Globo tá feliz, ó. Tava passando, tomara que caia. Flamenguista todos. Estão todos felizes. Ele é ignorante, Quem que é ignorante? Não, o Calheiro, sim. É o Vasco da Gama, rapaz. Tem que ter respeito ao Vasco da Gama, rapaz. Sobe o som. Eu fui punido. E Roberto Leal aí. Humilhado pelo Roberto Leal. Que fácil. Aí não. Também, Roberto Leal. Que o dinamite, é o que o Eurico tá falando. Deve ser flamenguista também. Deve arrumar um troco lá. Pro inferno também, Roberto Leal. Agora é o seguinte. Ele, na verdade, é pernambucano e torcedor do Vasco. Ele diz que é português e torcedor do Vasco. Deve ser agora. O Vasco, Calheiro, subiu esse ano pra disputar a primeira divisão. Terminou em 4, né, Lopes? Olha só. Terceiro, eu acho. Só uma coisa, dos 4 que subiram ano passado, 3 caíram, inclusive o Vasco. Isso é algo para vascaínos, diretores, sei lá o que, pensarem. Porque sentar naquele clube, o Botafogo tem que abrir o olho.
E o Vasco tem que abrir Falarei o olho disso o Vasco tá dia. indo e voltando e tá entrando nesse bolo. Temos Antônio Platão, falarei disso outro dia, porque é pra pensar. Hoje é dia de Vasco. Hoje é Vasco-feira. Vasco-feira. Tem uma versão aqui do nosso querido ouvinte. Uma musiquinha pro Calheiros. Ah, legal. Bacana, hein? Cadê? Lalaie. Deu ruim? Caiu, né? Caiu igual o Vasco. Já volto já com ela. Chico Buarque tava na linha, gente. Chico A grande Buarque. verdade é que durante o ano eu me decepcionei. O Flamengo me decepcionou algumas vezes, mas o Vasco não decepciona a gente nunca. Você não tem pra quem torcer, né? Você não vai torcer pra quem? Nunca. Chico Buarque tá na linha. Chico Buarque, tudo bem, Chico? Cantando coisas de amor. O que você achou da queda do Vasco? Tava torcendo contra o Fluminense? Você torceu contra o Fluminense? Não é o Juca Chaves, não. É o Juca Chaves, né? Mas o Juca Chaves é diferente. Upa, cavalinho sem medo. Leva pra Brasília o presidente Figueiredo. O Juca Chaves. Olha agora o Juca Buarque. Não, a banda que é bom. Eu tava à toa na vida. Não, esse é o Juca Chaves. Pra virar panda. É o Juca Chaves. Ó, a pergunta aqui. Quando é que foi o último? Quando é que foi o último Vasco e Botafogo? Cálice, pai. Você lembra quando é que foi? Cálice, Chico. Quem que vai cantar o meu? Você lembra, Tavares, do último Vasco e Botafogo na primeira divisão? 2013. É verdade, rapaz. 2013, porra. Decidimos no campeonato estadual do melhor time do Rio. O campeonato estadual não conta, galera. 2013. Uma pergunta. Você trocaria o campeonato estadual pela permanência na primeira divisão? Não, porque o Vasco foi campeão. Olha só, disputamos aqui regionalmente, o Vasco foi campeão estadual. O Vasco foi jogar o brasileiro. Campeão em parceria com a federação. Bateu no Fluminense. Foi campeão. Ganhou uma e perdeu outra. Tem uma explicação, porque o Vasco não ganhava nada há 10 anos. E Série B é todo ano. Exatamente. Pegou o Flamengo, esculhambou o Flamengo no Brasileiro. 10 anos. O melhor do Rio é o Vasco ainda. Se jogar hoje... Calheiros, cala a boca, vai, chega. O melhor do Rio é o Vasco, cala a boca. No sábado. Agora, Cebola, tem participação da galera aí? Já não? Travamos. Tá travando tudo. Hoje tem sim, só que o nosso software aqui tá com um pequeno problema. Quem? É Vasco software. Tá caindo direito. Essa torcida tem arco-íris aí. O camarada botafoguense, ouvinte nosso aqui. Herbert Baixista, pediu pra você mandar um abraço pra ele. Beleza, irmão, um abraço. Com a primeira divisão. Herbert Batista. Tem um Herbert Batista, tem um Calheiros Rei Baixista. Ó, a galera pode entrar no Face da Rádio Globo. Tem uma foto lá. O Calheiros, o Papo Bola, prometeu tirar a barba caso o Vasco fosse rebaixado. E agora? Será que ele vai cortar mesmo? Vai nada. Tem que dar a sua opinião aqui, ó. Tá no deles. Face aqui, no Face da Rádio Globo, rumo a 1 milhão de amigos. Você vai lá e participa, dê seu comentário. Acho que ele tem duas opções. Ou ele tira a barba ou ele vai pra Sibéria. Alguma das promessas tem que ser paga. Já podemos ouvir a galera ou não? Pra Sibéria. Muito bom. Vai. Ano que vem eu volto já. Vou pra Sibéria. O maluco é bom, hein? Ano que vem na série. Não, ano que vem não. Ano que vem não. Só o outro. É que essa música ele pediu pra tocar a partir de 1º de janeiro. Eu estarei voltando quando vocês estarão indo. Galera, falando sério, agora um minuto de sabedoria. Um minuto, eu quero falar. Vamos fingir que o programa está fora do ar. Eu quero falar para a torcida. Então, depois do break você fala, mas vai dar seu recado final pra torcida. Depois do break. Meu pai era banana. Na Rádio Globo. Minha mãe Pop Bola. Rádio Globo. Você sabe qual o segredo de uma vida saudável? Chegou Roar, o novo livro do Padre Marcelo Rossi, com dicas para você perder peso e viver melhor. Eu passei por esse processo, conheço as dificuldades, percebi que gordura não é saúde e eu decidi ter uma vida mais saudável e melhor. Você também pode. Roar, o novo livro do Padre Marcelo Rossi, já nas livrarias. A vida é assim. Os filhos crescem, casam, se mudam e dá aquela saudade. Ainda bem que chegou o Natal. A família toda juntinha, reunida em volta da mesa, como antigamente. Ah, eles estão chegando. Vai lá dar um beijinho na sua avó. Oi, mamãe. Feliz Natal. Feliz Natal, mãezinha. Esse é o meu melhor presente. Ave Chef rica.
tem gostinho de família reunida. Pop Bola na Rádio Globo. Ninguém sabe contar as histórias engraçadas do futebol como a gente. Eu queria muito que a torcida do Vasco estivesse feliz, mas não tá triste hoje. Calil, você tem 1 minuto para reflexões finais. Pois é. Eu queria falar pra torcida do Vasco, este que é um clube centenário, o que tem a história mais bonita do futebol brasileiro. História se constrói com o glórias. Momento não é um momento, é um momento de tristeza sim, de dor, mas é um momento de reconstrução. Dói, né? O Vasco, isso aí, levanta-te Vasco, levanta-te, um momento de reconstrução. Tem 1 ano pra levantar, dá tempo. A torcida tem que ir a São Januário, tem que buscar se associar ao clube, montar uma oposição séria dentro do clube, dentro do Vasco da Gama. É muito tititi, muito blá blá blá. São Januário, vem pro Piauí, tem que montar, levar propostas e aí sim, através do voto. Com o Eurico, né, com o Eurico nesse momento, porque o estatuto diz o seguinte, que não pode tirar o cara lá. O cara tá lá, foi eleito, ele vai ter que porque cumprir o mandato, senão é golpe. Golpe é outro, você votou outro departamento. Você votou nele. Agora não reclama. Acho que votou. Não votei nele, não, senhor. Fica uns 20 anos no Vasco. Não votei. Então o Vascaíno tem que se associar. Hoje o Vasco pra caiu. levantar o Vasco assim, se associar, ir lá, escolher, procurar se envolver no momento político, na política do Vasco da Gama, pra fazer valer o seu voto e escolher pessoas competentes pra administrar o Vasco da Gama. Galera, que não é chega! Galera cantando no pique, vamos lá. 1, 2, 3, já caiu, hein? 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 Tchau, Calheiros. Tchau, Calheiros. Tchau. Até amanhã. Com o Vasco na 2ª divisão. Tchau, Lopes Maravilha. Um abraço, vai ver o inferno que é. Você que já passou. Voltaremos. O Vasco é íntimo lá. É íntimo. Chega lá, Série B, abraça. Ô, contente. Tony Platão, parabéns pela postura do Fluminense ontem, que merecia vencer o jogo, inclusive. O Fluminense jogou bola com o que tinha, mas não adiantava. Eu falei, o Vasco não ganharia o jogo dele. É impossível. Rapaz, só um time é capaz de fazer a contrariedade da matemática, que é uma ciência exata. Só o Fluminense torna a matemática inexata. É verdade. Só o Fluminense capaz disso. No pique. Até logo, no pique. Não, Tavares, eleições do Flamengo. Eleição do Flamengo, tá disparado lá, o menino Bandeira tá disparado lá, 520 votos. Aqui, a boca de urna, né? Aqui, 520 pra Chapa Azul, 234 pra Ver, boca de quê? 73 pra Branca do Código. Muito bem, Fábio Bola volta amanhã. Tchau, pessoal. Tchau. Já caiu, hein? Já caiu, hein? Já caiu, hein? É o maior que tem o Vasco. Já caiu, hein? Já caiu, hein? Já caiu.